Olá, amigos do Mundo Áfia, sejam todos bem-vindos. Está começando o programa Notícias Áfia de número 111 para te deixar bem informado de tudo o que aconteceu no final de semana esportivo. Lembrando que a Áfia é a maior entidade de futebol master do mundo, hein? Lembrando a você que na quarta-feira a Áfia TV vai exibir tudo o que rolou do karaokê da Copa Áfia Porto 2022. E na sexta-feira, ainda sobre esse evento, highlight para você imperdível, hein? A partir de agora, as manchetes do nosso programa. Brasil Brasileiro mostra todos os gols da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o Palmeiras empatando com o Flamengo, o Corinthians perdendo em Fortaleza e o Santos vencendo o clássico contra o São Paulo. Áfia na Europa. Porto vence o clássico contra o Sporting e lidera o campeonato português. Na Espanha, Real Madrid e Barcelona goleiam. Na França, Neymar marca 2 vezes e a goleada do Paris Saint-Germain. Na Itália, o líder Napoli goleia. E na Premier League, o Arsenal mantém o 100% de aproveitamento. Às 5 da bola, Depay está indo para a Juventus de Turim. Cristiano Ronaldo deve permanecer no Manchester United. Casemiro é o novo reforço do Manchester United. Os confrontos de meio de semana da Copa do Brasil, que chega à fase semifinal. E na Série B, destaque para o empate entre Grêmio e Cruzeiro. O Cruzeiro é líder da competição. Brasil Brasileiro. Vamos falar da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado. E o Atlético Mineiro do Cuca tropeçou de novo, hein? Jogando no Mineirão, vitória do Goiás por 1-0, gol do artilheiro Pedro Raul. À noite no Maracanã, o Fluminense goleou o Coritiba pelo placar de 5-2 e olha que não teve gol do artilheiro Germancano. Destaque para o William Bigode e as Palmeiras com 2 gols. Caio Paulista, Arias e Natan completaram o placar. Com esse resultado, o Fluminense do técnico Fernando Diniz assumiu a vice-liderança da competição. No domingo pela manhã, em Caxias, deu empate. Juventude e Botafogo ficaram no 2-2. Estava 2-0 para o time da casa, com 2 gols do argentino Pita. Só que o Gabriel Pires e o Júnior Santos deram um empate ao fogão do grande comandante John Textor e do técnico Luiz Castro. À tarde no domingo, no principal jogo da rodada, Palmeiras e Flamengo empataram no Allianz Parque por 1-1. O Flamengo, de olho nas semifinais da Copa do Brasil, preservou seus titulares e entrou em campo com o time reserva. Mesmo assim, saiu na frente num cruzamento do lateral Ayrton e o gol de cabeça do Vitor Hugo. Palmeiras empatou com uma assistência do Dudu para um golaço de fora da área do Rafael Veiga. O Palmeiras reclamou demais de um possível pênalti no fim do Vidal em cima do zagueiro Gustavo Gomes. Tivemos também no domingo, só que à noite, Atlético do Paraná e América Mineiro empatando por 1-1. O time da casa abriu o placar com o Éder contra, só que no final, Henrique Almeida de bicicleta deixou tudo igual. 1-1 também na Serrinha, entre Atlético de Goiás e Cuiabá. O time da casa abriu o placar com gol de Churim, só que depois teve um jogador expulso, o Lucas Gasal, e aí facilitou o trabalho do Cuiabá com o Rodriguinho de cabeça, deixando tudo igual no segundo tempo. Outro 1-1 em Bragança Paulista, entre Red Bull Bragantino e Ceará. O Red Bull Bragantino teve que se esforçar muito para chegar à igualdade, porque o Ceará, que está lutando contra o rebaixamento, abriu o placar com o centroavante Zé Roberto e no fim, de pênalti, Luan Cândido empatou a partida. Tivemos também o Fortaleza ganhando do Corinthians numa Arena Castelão lotada. Que reação do time comandado por Juan Pablo Vojvoda. 1-0 deu Fortaleza, passe do Robson para o gol do Moisés, ex-jogador da Ponte Preta. No clássico da Vila Belmiro, o Santos ganhou do São Paulo por 1-0, gol do Lucas Braga de cabeça. Soteldo foi o grande nome da partida, sem contar
as defesas milagrosas do goleiro João Paulo. Bela vitória do Peixe, comandado pelo técnico Lisca. A rodada será completada nesta segunda-feira com o jogo entre Avaí e Internacional na ressacada. Na classificação, o Palmeiras lidera com 49 pontos, o Fluminense agora é o segundo colocado com 41, o Flamengo é o terceiro com 40 e o Corinthians o quarto colocado com 39. Cairiam hoje para a Série B do Brasileiro o Avaí com 23, o Curitiba com 22, o Atlético de Goiás também com 22 e em último lugar o Juventude com 17. Veja agora todos os gols da 23ª rodada do Brasileirão. Confira! Na Europa, vamos falar do campeonato alemão e o Bayern de Munique manteve o 100% de aproveitamento neste início de temporada e olha que perdeu seu grande artilheiro Robert Lewandowski para o Barcelona. Jogando no fim de semana, o Bayern de Munique fez 7-0 em cima do Bochum. Teve 2 gols do Mané, teve 2 gols do Gnabry, teve gol do Sané. Com 9 pontos em 3 partidas, lidera a competição o Bayern de Munique. E olha que o Borussia Dortmund tropeçou para o Werder Bremen pelo placar de 3-2. Então o Bayern de Munique tem 9 pontos e com 7 Borussia Dortmund, União Berlim e também o Mainz. Vamos falar do campeonato espanhol. Real Madrid e Barcelona golearam e, curiosamente, pelo placar de 4-1. Real Madrid fez esse placar no Celta. Destaque para ele, Vinícius Júnior, que será convocado pelo técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar. Um golaço e uma assistência para o gol do Valverde. Teve gol do Benzema, candidatíssimo à bola de ouro da France Football. E teve gol também do croata Modric. Já o Barcelona teve bola na rede do Lewandowski 2 vezes. E o Barça fez 4-1 em cima do Real Sociedad. Completaram o placar o Fati e também o Dembélé. Já o Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone, perdeu em casa para o Villarreal 2-0. Na classificação, nós temos o Villarreal, o Real Madrid e o Betis com 6 pontos e o Barcelona aparece na 4ª posição com 4 pontos ganhos. Vamos falar do campeonato francês. Teve show do Neymar de novo, hein? E o Paris Saint-Germain goleou por 7-1 o Lille. 2 gols do Neymar, 3 gols do Mbappé, teve gol do Messi e gol do Hakimi. O Olympique de Marselha ganhou de 2-1 do Nantes,
só que o Gerson, o brasileiro, ex-Flamengo, acabou saindo machucado no segundo tempo. O Lens goleou o Monaco por 4-1 e teve brasileiro que também se destacou no campeonato francês, foi o TT, que marcou 2 vezes na goleada do Lyon sobre o Troyes por 4-1. Então, na classificação, nós temos o Paris Saint-Germain, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 9 pontos ganhos, o Olympique de Marselha e o Lens com 7, e em quarto o Lyon com 6 pontos. Pelo campeonato inglês, o Arsenal manteve o 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias e uma bela vitória no fim de semana sobre o Bournemouth pelo placar de 3-0. Destaque para ele, Martin Odegaard, que marcou 2 vezes, tem 9 pontos na liderança, o Arsenal. Nós tivemos o Manchester City empatando com o Newcastle, um jogaço, hein? 3-3, uma partida de 6 gols. Teve gol do Haaland, que veio do Borussia Dortmund. Teve gol do Gundogan, que foi o grande herói da conquista passada do Manchester City. E quem completou o placar foi o Bernardo Silva. Também pelo campeonato inglês, o Chelsea perdeu de 3-0 para o Leeds. E como falhou o goleiro Mendy, o africano que foi eleito o melhor goleiro do mundo, acabou falhando feio nesta derrota do Chelsea. O Tottenham ganhou do Wolverhampton, placar de 1-0, gol dele, Harry Kane. E nós teremos nesta segunda-feira o clássico entre Manchester United e Liverpool. Na classificação, o Arsenal lidera com 9 pontos ganhos, o Manchester City, o Leeds, o Tottenham e o Brighton têm 7 pontos ganhos. Vamos de campeonato italiano, até porque quem vem dando as cartas neste início de competição é o Napoli, que no fim de semana goleou o Monza por 4-0, mantendo a liderança da competição. No principal clássico da rodada deu empate, Milan e Atalanta, Atalanta e Milan ficaram no 1-1. Já a Internazionale de Milão não tomou conhecimento do Spezia e venceu por 3-0, com o show da dupla Lautaro Martinez e Lukaku. Nós teremos nesta segunda-feira Sampdoria e Juventus. Na classificação, Napoli e Internazionale lideram com 6 pontos ganhos. O Milan e Atalanta têm 4 pontos. Vamos falar do campeonato português porque teve clássico no fim de semana e o Porto do brasileiro Evanilson levou a melhor sobre o Sporting. Placar de 3-0, Evanilson abriu o placar. Depois tivemos 2 gols de pênalti, um convertido pelo Uribe e o outro convertido pelo Galiano. Já o jogo do Benfica com o Passos Ferreira será nesta terça-feira. Destaque para o Braga, que goleou o Marítimo por 5-0. Então, na classificação do Campeonato Português, em primeiro Porto, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos ganhos. O Braga tem 7 e está em segundo, e Benfica e Portimonense aparecem logo em seguida com 6 pontos. Às 5 da bola, vamos falar primeiramente do atacante Memphis Depay. Segundo informações trazidas pelo repórter Fabrício Romano de Esporte, o Depay deve assinar a rescisão contratual com o Barcelona e se transferir para a Juventus de Turim para disputar a sequência do campeonato italiano. Nosso segundo destaque é para Cristiano Ronaldo, informação trazida pelo repórter Pedro Almeida, que CR7 deve cumprir mais um ano de contrato com o Manchester United. Se isso acontecer, ele não disputará a Champions League, porque o time inglês não conquistou a vaga na Premier League. O último clube que tentou uma negociação, uma sondagem com Cristiano Ronaldo foi o Borussia Dortmund, mas a negociação não teve prosseguimento. Então, CR7 deve continuar jogando no Manchester United. Nosso terceiro destaque é para Casemiro, o brasileiro que foi revelado pelo São Paulo, multicampeão com o Real Madrid. Ele foi contratado pelo Manchester United pelo valor de 60 milhões de euros. Isso dá 312 milhões de reais. E o Casemiro terá um salário astronômico no time inglês, algo em torno aí de 118 milhões de reais por ano. E o Florentino Pérez
presidente do Real Madrid, declarou no fim de semana que o Casemiro, pelo que jogou pelo time espanhol, teve direito a escolher se permanecia ou se deixava o clube merengue. Então, Casemiro é o novo reforço do Manchester United e muito provavelmente estará na lista do Tite para a Copa do Mundo do Catar. Nosso quarto destaque é a Copa do Brasil. As semifinais começam neste meio de semana. Os 2 jogos de ida na quarta-feira. No Morumbi tem São Paulo e Flamengo. O Flamengo que eliminou o Atlético do Paraná, vencendo por 1-0 na Arena da Baixada com um golaço do Pedro. E o São Paulo que tirou o América Mineiro, vencendo no Morumbi por 1-0 e empatando no Estádio Independência por 2-2. Também na quarta-feira, 21h30, no Maracanã, o Fluminense recebe o Corinthians. O Fluminense passou aperto com o Ceará, né? Tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, gol do Nonato. Na volta no Maracanã, o Fortaleza abriu 2-0, mas o Fluminense, com Paulo Henrique Ganso e com o artilheiro Cano, acabou empatando o jogo em 2-2 e se classificando. E pega um Corinthians embalado, né? O Timão, que perdeu o jogo de ida em Goiás para o Atlético 2-0, precisava devolver o placar na Neoquímica Arena e com o show do Yuri Alberto, que marcou 3 vezes, o Corinthians goleou por 4-1 e avançou para a semifinal. Então, quarta-feira o convite, hein? São Paulo e Flamengo no Morumbi, Fluminense e Corinthians no Maracanã. E para fechar nas 5 da bola, a Série B do Campeonato Brasileiro teve clássico no domingo à tarde, em um jogo que a gente está muito acostumado a ver na Série A, mas tivemos na Série B o Grêmio empatando com o Cruzeiro por 2-2. O Cruzeiro saiu na frente com o Luvador, o Grêmio, que estava com sua arena lotada, virou com o Diego Souza e com o Bitelo, só que o Rafa Silva acabou empatando o jogo para a Raposa. 2-2 foi o placar final. Tivemos o Vasco da Gama perdendo no Rei Pelé para o CSA 2-0, o Vasco que completou 124 anos no domingo, e o Bahia que empatou em Londrina por 1-1. Vencia por 1-0, tomou o empate aos 50 minutos da etapa complementar. Então, e lembrando, né, no derby campineiro, a Ponte Preta levou a melhor e venceu o Guarani por 1-0 no Moisés Lucarelli, jogo que foi apitado por Marcelo de Lima Henrique, árbitro que conduz as partidas do Mundo Áfia. A Ponte venceu com um golaço do Fecim. Então o Cruzeiro, líder absoluto e muito próximo do acesso, 54 pontos. O Bahia é o segundo com 44 junto com o Grêmio e completando o G4, o Vasco da Gama com 42 pontos. Que legal, né? Espero que todos vocês tenham gostado deste programa Notícias Áfia de número 111. Reforçando, na quarta-feira, a Áfia TV vai exibir o karaokê da Copa Áfia Porto Portugal 2022. E na sexta-feira, highlight de Portugal imperdível para você, tá bom? E completando nosso programa desde já, te desejando uma excelente semana. Curta agora o vídeo de apresentação da Copa Áfia Portugal Cascais. Vai ser bom demais! Pimba! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!